Estou aqui com um livro do Juliano Speyer, Povo de Deus, um dos livros que mais problematiza o crescimento, não dos crentes, dos evangélicos de forma tão ampla, mas fala em particular dos neopentecostais, né? De acordo com a previsão aí, né, da progressão, na próxima década se tornam maioria, pelo menos no Brasil. Isso. O que isso impacta? O que isso quer dizer, no final de contas, quando a gente olha para o cristianismo que nasce num vácuo do Império Romano? Uhum. E hoje, de alguma maneira, os neopentecostais cresceram muito num vácuo de um Estado um tanto omisso, em termos de programas sociais e tudo mais, ou pelo menos não tão funcional. O que quer dizer esse protagonismo? O que quer dizer essa maioria populacional? Quer dizer muitas coisas, mas o campo evangélico não é uníssono, ele é plural. Tem o protestantismo histórico, que tem diversidade dentro de si. Tem o pentecostalismo, que tem diversidade dentro de si. E tem o neopentecostalismo, que tem diversidade dentro de si. Então, essa é uma primeira perspectiva. Mas o campo evangélico é majoritariamente popular, periférico, negro, feminino. E tem uma espiritualidade do encontro, do convívio, do cotidiano. Isso ajuda a entender, inclusive, o crescimento. Porque numa sociedade cada vez mais individualista, a rua é o espaço mais do confronto do que do encontro. A igreja acaba sendo o espaço do convívio, da retomada de protagonismo. A pessoa sabe meu nome, se importa comigo, visita a minha casa, sabe dos meus dilemas, da minha família. Então, o crescimento evangélico, usando a expressão que você colocou, se dá muito no vácuo de uma sociedade cada vez mais individualista, do corre-corre, e a igreja como um espaço de retomada de algum nível de sociabilidade e convívio, e até de protagonismo dos anônimos, pessoas que no dia a dia não têm protagonismo, chegam na igreja e ganham um espaço de fala, de poder, de autoridade, de influência ou de reconhecimento dos seus dramas. Agora, o que isso significa está em aberto. Hoje tem um risco, porque sem cair em preconceito, sem cair numa análise simplória e sem generalizar, porque o campo evangélico é diverso e majoritariamente uma fração da classe trabalhadora e explorada desse país, mas eu preciso reconhecer que há uma hegemonia conservadora. Mais do que isso, há uma direção ultraconservadora traduzindo-se em projeto de poder. E isso, para a democracia, para o Estado laico, para a cidadania, para a diversidade, é um problema. Veja, eu preciso ser bem compreendido. Vou explicar bem o que eu estou dizendo. Não estou generalizando. Não estou fazendo uma análise simplória. Estou dizendo que tem grupos de poder e de pressão nos meios de comunicação, grandes igrejas, no Congresso, por exemplo, que pegam esse crescimento evangélico popular e vão dando um vetor ultraconservador. E isso, em termos de impacto na sociedade, pode ser perigoso, porque não reconhece a diversidade, não reconhece direitos dos outros, a liberdade religiosa e por aí vai. Então, é complexo o cenário. Como é que a gente vê, então, nesse contexto todo ali, de alguma forma, um flerte meio esquisito, de um triângulo amoroso ali, entre uma vida que é comunitária... Isso. Talvez muito mais do que a vida comunitária da Igreja Católica, eu diria que muito mais. Muito comum um camarada ir para a Igreja Católica como se fosse quase para academia. Ele vai, malha ali, no caso ele vai para a missa dele, fica em 1 hora, vai embora, não estabelece laços muito profundos, no máximo com a figura central do padre. Como é que fica, então, haver essa vida comunitária, muito fortemente da ideia de irmão, ao mesmo tempo um espaço que cultua tanto meritocracia, complexo. E, ao mesmo tempo, a ideia de teocracia mesmo. Como é que eu pego e falo de comunidade e o culto a esse indivíduo e, ao mesmo tempo, é Deus que está ordenando e eu perco a minha liberdade? Como é que isso tudo compartilha o mesmo espaço? Porque é complexo. Porque as nossas análises não dão conta da complexidade da realidade. Conceitos são sempre aproximações e mediações. Categorias
são sempre mediações e aproximações. O real é difuso e complexo. Ele abriga o que você acabou de falar. Eu diria que tudo que você falou é verdade ao mesmo tempo. Então vamos lá. A igreja pode ser, e muitas vezes é, um espaço comunitário e retomada de sociabilidade e convívio. Então você está com um problema na família ali, alguém vai orar por você. Tem muito sentido nisso. Numa sociedade que as pessoas não se importam tanto umas com as outras, você tem uma corrente de atenção e afeto sobre os dilemas da sua casa. Importante isso. Mas, ao mesmo tempo, essa teologia hegemônica hoje, ela reproduz lógicas do capitalismo neoliberal. Pegando um pouco aqui de uma perspectiva marxista, as ideias não têm vida própria. As ideias refletem condições materiais da existência. E as ideias de uma classe dominante de uma época tendem a ser as ideias dominantes desta época. Porque a classe dominante, ela não tem apenas os meios de produção materiais. Ela também tem os meios de produção imateriais. Ela produz uma visão de mundo. A meritocracia é uma visão de mundo que ajuda a justificar uma determinada ordem econômica e social. E a religião não está fora da história, da sociedade, da cultura e dessa luta de classes. Então eu diria que essa teologia hegemônica reproduz uma lógica meritocrática que é funcional e conveniente para esse modelo de sociedade. Então, mesmo numa vivência comunitária, reproduz-se uma ideia individualista, empreendedora, meritocrática. Se você agrega isso, o elemento Deus acima de tudo e no comando de tudo, e se você cria uma lógica de batalha espiritual, ou seja, tem um inimigo a ser combatido, tem um mal a ser eliminado, tem um modelo comportamental que não pode ser tolerado, e você perde a noção de que o outro é livre para pautar a sua própria vida, o que vai acontecer? Você vai pegar essa força e vai, ou de maneira violenta e direta, atacar o outro, uma violência deliberada, simbólica, linguística, física, ou você vai usar o Estado, o aparato institucional, a legislação, a política pública para impor ao conjunto da sociedade aquela visão, porque, atenção, não é uma visão. Na perspectiva desse setor, é a verdade. Tem uma diferença entre esta é a minha experiência do sagrado, esta é a minha tradição espiritual, esta é a minha forma de ver a religiosidade. Isso é diferente de Deus acima de tudo. Sim. Porque você sequer relativiza a sua experiência, você absolutiza a sua experiência e você diz que a sua experiência, por ser verdadeira, única, universal, absoluta, inquestionável, precisa se sobrepor. Então você vai encontrar a barreira. E essa barreira é o inimigo. E o inimigo tem que ser repreendido. Nossa, o resultado disso é uma forma autoritária de viver a religião, que necessariamente vai provocar dor e sofrimento. E vai ver a diversidade humana não como uma riqueza a ser contemplada, conhecida, mas um problema a ser resolvido e um mal a ser eliminado, ou por violência direta ou por coerção estatal. Isso é um risco.